Pois é, amigos. Esses acordes são relacionados à tonalidade de Sol maior. Sol maior, de acordo com as oitavas e os harmônicos que vão se sobrepondo, eles vão nos conectar a frequências muito, muito associadas a mental, ao corpo mental, a frequências de inspiração e de conexão com o nosso mental abstrato, né? E tudo que está relacionado ao mental abstrato está relacionado ao que nós chamamos de Ka no Egito, ou de duplo, ou eu superior. Então, de acordo com o tipo de ressonância que cada acorde possui, em termos de ondas estacionárias, quer dizer, de camadas de harmônicos superpostas, vão provocando fenômenos nas moléculas da água e nas moléculas supostamente do nosso corpo, que é constituído de 80% de água, né? Então, os estudos da simática, eles nos mostram que todo tipo de manifestação sonora cria-se formas geométricas nas moléculas e também no mundo atômico, tá? Existem estudos hoje aqui no CERN, que é um acelerador de partículas que existe aqui na Suíça, próximo da França, onde eu moro, onde nos mostra que a manifestação, os átomos se manifestam e se organizam exatamente como as ondas estacionárias se manifestam quando você pega uma corda, estica ela e que você vibra ela como a corda de um violão, por exemplo, como essa aqui, por exemplo. Você pega e toca essa nota aqui. Esse som, ele tem uma sinoide, né? Então a corda ela faz esse movimento aqui. As partes que estão nas frequências, que você entende como frequência, vai estar nas ondas em ondulação alta. E quando desce, são outro tipo de harmônicos superpostos que vêm. Mas o primeiro harmônico é esse que nós entendemos quando a frequência, quando a corda ela vibra nessa questão de ir para o alto, para baixo. Então é a quantidade de batidas para o alto que nós contamos de frequência, e a ressonância é a questão de quanto tempo ela dura enquanto sinoide, tá? Eu gostaria de ressaltar também que é muito importante nós aprendermos algumas questões da lei da acústica, da física, que nos mostram toda essa relação com o corpo humano e também com o mundo espiritual. E é disso que trata o meu método, de como fazer essa relação entre o som, a questão da física, da acústica, e como se une isso com espiritualidade, com abertura de consciência, com conexão profunda com seres superiores e esses que te dão suporte, que nós chamamos de guia, anjo guardião e tudo mais, e ativação principalmente do eu superior, né? Que nós chamamos de duplo. O que nós vamos explicar nesta live de hoje é essa relação entre as notas musicais e o som e a espiritualidade. Por que eu separo o som de nota musical? Porque a nota musical é um padrão que cada cultura ela bota como referência para uma quantidade de determinadas frequências em hertz, que nós vamos estabelecer, porque tem frequências, quanto mais rápida é a frequência, mais aguda é a nota, não é isso? Quanto mais você subdivide a corda, mais agudo vai ficando. E aí você vai ter notas mais agudas. E quanto mais você estende essa corda, mais grave vai ficando. Então a quantidade de batidas nas notas graves são mais lentas, essas subidas, essas ondas estacionárias são mais lentas. E quanto mais a corda vai encurtando, mais a frequência é alta, né? Então é isso que difere as oitavas também, né? Então é muito importante explicar a relação da sensação das oitavas, porque se você pega uma nota mais grave, você vai ter uma sensação X, consciente ou inconsciente. E se você tiver uma nota mais aguda, você vai ter uma sensação Y, consciente ou inconsciente. Só que tem um detalhe. Quanto mais grave
é a frequência, mais vai pegar os chakras raízes. E quanto mais aguda, mais vai pegar o chakra do coração, correto? Então isso faz com que a gente perceba que há algo muito, muito simples, desculpa, com relação às oitavas. O que são oitavas? Existem 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E existem 5 notas que nós chamamos de notas suplementares dos intervalos entre Dó e Ré. Você vai ter meio tom, que é essas teclas pretas aqui do piano, representam os sustenidos e os bemóis, tá? Então, se nós formos pegar em consideração a escala pela natureza, a natureza nos mostra em vários tipos de manifestações, manifestações alquímicas, manifestações das árvores, hoje com altímetros que nós temos para poder medir a vibração de vários pontos da natureza, você vai ver que tudo acontece em cima da escala natural diatônica. Por exemplo, você pega uma chapa de metal e você esquenta ela, você vai perceber que quanto mais a temperatura vai subindo, mais esse som ele vai subindo em escala diatônica, vai fazendo tá, 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 e vai subindo exatamente como a escala diatônica. E você vai perceber esse fenômeno em vários outros pontos da própria natureza. Então foi por isso que o Pitágoras ele conseguiu achar essas relações matemáticas usando o monocórdio, que é um instrumento que tem uma corda só, onde você bota um peso no meio, e aí você vai ter como trabalhar com as oitavas. Já começa a primeira corda esticada, você bota um peso no meio, você tem uma oitava, né, acima. Aí você pega essa oitava acima e bota mais 2 pesos no meio, você vai ter uma quinta. Você botar 4 pesos, você vai ter uma quarta e por aí vai. Então, quanto mais você vai encurtando essa corda, mais aguda vão ficando as notas. Então, ele foi subindo as oitavas, ele encontrou a escala diatônica, não exatamente como nós temos hoje, porque ela foi temperada, mas já com essas conotações de intervalo. Entre Dó e Ré, um tom. Entre Ré e Mi, um tom. Entre Mi e Fá, meio tom. Entre Fá e Sol, um tom. Entre Sol e Lá, um tom. Entre Lá e Si, um tom. E de Si para Dó, que é a próxima nota que se repete ad infinito, tanto para o agudo quanto para o grave, nós chamamos de oitavas. Então, a partir do momento que acabou as 7 notas, recomeça de novo num próximo Dó. Então, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E entre Si e Dó também tem meio tom. Tá? Então, então, vai existir uma alteração aqui, e que nós chamamos na lei da acústica aceleração da própria natureza, que nos mostra que do 3º grau para o 4º grau não há sustenido no meio, não há, é meio tom. E também do 7º grau para o 8º também não há sustenido e nem bemol. Então você pode perceber que todo o processo da própria natureza funciona dessa forma. Então, no mundo espiritual também, né? Tanto é que você pega a cosmogênese como um todo, em todas as raças mãe, né? Que foram, segundo como ela fala, Helena Blavatsky, houve a raça adâmica, a raça da Lemúria, os hiperbóreos, né? E depois os atlantes, e hoje nós estamos na 5ª raça, que é a raça ariana, né? Não vou entrar na questão das sub-raças, mas basicamente é isso. Então, mas só que da Lemúria para a civilização atlante houve uma aceleração. Houve uma aceleração. Não foi possível acontecer no mesmo processo que aconteceu dos hiperbóreos para a Lemúria, porque a Lemúria já era uma continuidade dos hiperbóreos, né? Já era uma versão mais densificada, digamos assim. Porque eram corpos, mas não corpos como os nossos,
Eram outro tipo de corpos, eles tinham um tamanho muito grande, então eram corpos meio híbridos, era meio plasma e meio corpo, entendeu? E houve a necessidade de ir passar para os Atlantes, que já eram corpos biológicos bem mais próximos do nosso. Não o mesmo tipo de código de DNA, era um DNA diferenciado, tá? E uma estrutura bariônica também diferenciada. Tanto é que há relato de pessoas que tiveram contato com os Atlantes e materiais mitológicos que nós temos, inclusive do próprio Platão e de outros, inclusive Zoroastro deixou um material falando deles, que teve contato, que eram seres de 3 a 4 metros de altura, né? E as mulheres 2,5 metros a 3 metros. Então, houve todo um processo na história da humanidade que nos foi ocultado. Né? Durante todo esse tempo, a gente vem estudando uma história que nos foi imposta. Porque se você for levar em consideração bastante coisa que nós temos enquanto material de estudo oficial, você vai ver que não bate em muita coisa, a conta não fecha. Principalmente com relação a essas 3 civilizações. O Egito, a Índia e a própria Europa como um todo. Tá? Porque a Europa, de uma certa forma, a questão dos celtas, né, dos vikings, em toda essa cultura nórdica, não é bem assim como nos é contado, que eram bárbaros, que eram seres que guerreavam, só sabiam guerrear, eram verdadeiros brutos. Não, não era bem assim, não. Os druidas eram xamãs de alto nível. Né? E outros tipos de cultura, a própria cultura nórdica alemã, com a questão da volta dos hiperbóreos, onde eles cultuavam bastante isso, o deus Odin, que na verdade era um hiperbóreo, enfim. Há todo um material mitológico que nos fizeram acreditar que isso seria mito, que na verdade está bem mais próximo de uma realidade do que outra coisa. Tá? Então, o método Tutsa é um método onde a gente vai poder ter uma visão muito mais aberta e muito mais clara graças à matemática musical que nos é proposta pela essa horizontalidade de um piano, que nos propõe a nota aqui na nossa frente, que é diferente de um violão que é vertical, né? E nós temos essa opção de pensar tanto indo oitava acima, quanto indo oitava abaixo. E o adendo maior de ter acesso a sons é o fato da sensação no corpo da gente, que é uma coisa muito presente, né? Você toca uma música, ela te emociona, mexe direto com as emoções, correto? Mas vocês não fazem ideia a que ponto isso pode chegar. Não diz respeito só à emoção, mexe com as tuas moléculas, mexe com o teu DNA, mexe com o teu campo áurico, mexe com o teu corpo mental, mexe com o teu corpo astral, mexe com o teu corpo espiritual, mexe com a tua mônada e mexe com o teu duplo. Dependendo da música, é claro. Tem músicas que podem fazer coisas extremamente poderosas, mas tem músicas que podem ser extremamente destrutivas também, né? Então, o que a gente propõe no nosso trabalho é justamente colocar às claras o que nos foi ocultado com relação a essa ferramenta tecnológica que é a música, certo? Eu aprendi, morando aqui na Europa, fazendo parte de escolas de mistérios aqui, em Paris e em Londres, também tendo acesso a outros mestres ingleses que conhecem profundamente o mundo oculto, né, digamos assim, que, na verdade, essa sabedoria foi ela que construiu toda a sociedade como um todo, tá? Tudo sempre foi feito na base da magia. Sempre foi e sempre vai ser, tá? Essa tecnologia que nós estamos usando, que é a internet, é um resultado desse tipo de processo, de magia, correto? De seres que têm contato com outros seres que vão tendo acesso a determinadas informações de acordo com as agendas. Tanto é que houve um período de obscurantismo durante milhares de anos no planeta, né? E de uma hora para outra isso se decanta, né? Essa tecnologia nos é dada.
justamente porque tem um processo de uma agenda astrológica aí, que entra nessa jogada. Então, todo esse conhecimento eu associei a todo o meu conhecimento harmônico enquanto músico profissional há mais de 30 anos, trabalhando com músicas extremamente difíceis, que é o jazz fusion, ou que é o jazz e a música brasileira como um todo, né? Que vai exigir de você um conhecimento harmônico, rítmico, muito refinado. E eu, particularmente, trabalhei com grandes nomes da música, não só no Brasil, mas também aqui na Europa, em trabalhos em estúdio, que é onde a coisa sempre fica muito mais. Né? Quando você vai gravar um disco que tem gravadora por trás, ou que tem uma estrutura fonográfica, é exigido de você um nível técnico, de um nível técnico realmente muito particular. Um nível de precisão e tudo mais, porque há a questão do tempo, mas há a questão também do resultado final. Né? Então, dependendo da pegada desse músico e da intenção que ele coloca na gravação, dependendo do chi dele, porque isso conta muito, quer dizer, o que é chi? É energia vital. Né? E assim como nas artes marciais, também na música se usa isso. Né? E isso tudo nós explicamos no método Tudisa, que tipo de respiração é melhor para executar uma obra ou para falar em público, né? E principalmente o método Tudisa, gente, não é um método só para músicos, tá? Eu insisto que as pessoas entendam que não precisa ter noção de música, não precisa conhecer ou tocar um instrumento ou cantar afinado. Não, não é aí a ideia. A ideia é usar a ferramenta música como passagem para um processo mais profundo em ti. Quer dizer, aquilo que você busca enquanto espiritualidade, aquela questão daquela coisa que fica incompleta só com orações, ou só com meditações, ou supostamente com qualquer tipo de processo escatológico, isso vem a se completar com o Tudisa. Porque o Tudisa ele não é uma coisa que vai agregar posicionamentos escatológicos. Não, é uma coisa livre. Qualquer pessoa, qualquer tipo de espiritualidade, qualquer praticante pode usar essa ferramenta e ela vai funcionar. Por quê? Porque eu associo essa matemática toda com 3 ferramentas que são decisivas em toda a base que é o pitagorismo, a Irmandade Pitagórica. O Pitágoras nos deixou um material não só matemático, mas um material seríssimo com relação a como fazer magia com música, usando notas, usando frequências. Tá? E toda a ritualística que ele usava nas escolas dele, até hoje é usada na grande parte de todas as tipos de religiões ou de sociedades secretas. Usa-se a ritualística pitagórica. A questão do altar, a questão da tonalidade da voz, a questão dos cantos, né? A questão das evocações, das invocações, tudo isso é pitagórico, onde o Pitágoras ficou 21 anos morando no Egito, onde ele aprendeu na escola de Tote, né? Que é uma das escolas, na época era impossível deixar quase um estrangeiro entrar, ele conseguiu entrar enquanto grego. Tá? Isso nós estamos falando 500 a.C., entre 500 e 400, né? E o Pitágoras nos deixou um material muito importante, que é a relação das notas, o movimento dos planetas e as estrelas filhas. E ele associou aos movimentos dos planetas com relação à sinoide e à frequência de cada nota. Esse material foi a base de toda a estrutura cabalística que nós temos. A tétraquis pitagórica, que na verdade é um ponto que sai 2 pontos embaixo e depois mais 3 pegando o ponto do meio como centro e 4 pontos embaixo, quer dizer, 10 pontos, é a mesma coisa que as 10 sefirotes da cabala judaica. É um outro tipo de cabala, só que a cabala da tétraquis pitagórica ela é muito mais aberta.
Porque ela não traz necessariamente uma angiologia, ela traz apenas o segredo dos números e das notas e das cores. Entendeu? Então ele usa essa ferramenta número como arquétipo. Então a numerologia pitagórica, que é a que eu uso no método, ela é de 1 a 10, tá? Chegou de 1 a 10, passou para o 11, você pula para o 20 e depois só números decimais, tá? 20, 30, 40, 50, 60 e por aí vai. Chegou no 100, aí são centenais, aí 100, 200, 300, 400, até 1000, aí por aí vai. Então ele não usa as notas que são dobradas, entendeu? Ele só usa a partir do 10. Então as notas sagradas para ele e os sons sagrados para ele são números e vice-versa. Então tudo tinha um arquétipo. O 1 tinha um arquétipo, o 2 tinha um arquétipo. Então se nós pensarmos como nota, você vai perceber que se eu pegar a nota Dó, ela tem uma vibração 1. Mas se ela não é mais a tonalidade, e se for a tonalidade passa a ser Ré, ela vai passar a ter uma vibração 7. Por quê? Porque o Ré, vamos contar a partir de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então o Dó é a sétima de Ré. Você entendeu como se posiciona? A coisa vai tomando diversos posicionamentos de acordo com as tonalidades escolhidas. E quem decide isso é o executor ou o mago. Porque o que eu ensino também no método é como a gente pode interferir nessa realidade através da lei da intenção e da vontade. E esse é o grande, grande segredo de todo tipo de escola de magia que você vai entrar. Qualquer escola de magia séria, ela vai ensinar você a trabalhar com a lei da tua vontade e da tua intenção. Então, qualquer tipo de ação mágica só vai funcionar se o mago souber e tiver uma magnitude de poder coerente necessária para que ele possa galgar os seus objetivos. Correto? Então, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui de escalas diatônicas no piano para vocês entenderem o som, porque a questão da simática, ela é mais imagem, entendeu? Mas quando a gente ouve o som, aí depois eu vou mostrar um vídeo para vocês de como é que funciona esse fenômeno da simática. Mas primeiramente eu vou mostrar a partir da escala diatônica, tá? Então, vamos partir dessa nota aqui, ó, da nota Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, quando chega aqui nessa oitava, você vê que é a mesma nota, mas a nota mais grave, ela traz um som mais próximo das nossas partes, né, da parte dos chakras básicos, e a mais aguda, ela já vai para a cabeça, né, para as notas mais altas, né. Então, se você for perceber, a sensação nas oitavas, ó, quando eu baixo, uma oitava abaixo, ó, já traz uma coisa mais introspectiva, né? Já te associa mais àquela coisa mais da questão do ventre, né, das partes baixas. Agora, quando eu pego essa mesma nota e toco ela uma oitava acima e deixo a outra soar que está atrás, ela vai abrindo outros aspectos de conexão e de ressonância no teu corpo, né? Agora eu estou usando 3 notas. São 3 dós, só que tem um dó uma oitava abaixo, um dó mediano e um dó mais agudo. E aí eu tenho essa massa sonora. Essa massa, juntando os 3, ela reforça a sinoide. E supostamente ela vai criar uma imagem holográfica simática mais complexa graças a essa nota aguda. Porque quanto mais agudo for a nota, mais complexo, e quanto mais grave, mais espaçada a imagem. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora de uma experiência no Japão com um senhor que pegou uma chapa de metal e colocou um talco em cima, e ele vai usar as notas Fá sustenido, tá? Vários tipos de Fá sustenido. Aí vocês vão ver as formas como elas acontecem, ok? Ó, agora ele vai usar, ó.
o talco aí, ele coloca em cima da chapa de metal. Vocês estão vendo aí? Tá dando pra ver? Tá, né? Tá, chegou. Olha o som disso. Essa nota aí, que nota é essa? Fá sustenido. Fá sustenido. Tá? E depois eu vou explicar qual a magia que está inserida em cima dessa nota e do porquê que essa nota foi proibida na igreja. Olha a capacidade dela, olha as formas que vão acontecer através dessa nota, gente. Olha isso. Agora ele está tocando uma oitava abaixo. Está tocando essa aqui. Olha só que forma maravilhosa. É tipo uma estrela, né? Essa daí é o quê? Fá sustenido também, ó. Tudo fá sustenido. Só que olha essa quantidade de harmônicos que tá soando. Olha essa daí, gente. Ela é mais aguda, então ele arredondou mais e deu mais complexidade. Seja outra, não. Essa aqui é um si bemol, ó. Um si bemol, ele está com vários harmônicos em volta. Então tudo isso provoca uma série de formas, entendeu? E você vai ver que você vai encontrar isso em galáxias, você vai ver que você vai encontrar isso em todos os pontos do universo. Ok? Olha só que interessante. Aí está usando uma mais grave ainda. Fá sustenido. Olha só que forma que vai acontecer. Quer dizer que essas fórmulas são feitas, tudo quando vibra, essa poeira ela se afasta. Aonde ela faz as formas é onde não está vibrando, porque são pontos de onda estacionárias que a peça de metal ela para de vibrar em alguns pontos aí que dá esse tipo de desenho. Aí que é o interessante. Não é, onde vibra, ela vai pular, entendeu? E aonde está acontecendo o fenômeno é onde está nessas ondas estacionárias. São microsegundos onde não vibra e como se fosse uma espécie de uma intenção do criador dessa realidade, ele nos permite fazer isso. Então, isso nos prova que o criador, ele criou baseado em sons, em notas, entendeu? E todo esse universo é regido de vibração, né? E olha o resultado. Isso daí é um resultado físico, real, que prova que o som ele tem a capacidade de criar e também de destruir mundos e universos. Aí que tá. Então, supostamente, é uma tecnologia de magia. Entendeu? Então, tudo você pode fazer com som. Usando uma, usando 3, usando 4, usando 20 mil notas, vai provocar uma série de fenômenos. Então, um músico como eu, que tem a experiência enquanto compositor e criador de música, eu posso acessar, através do meu conhecimento de todo esse material que eu estudo há mais de 30 anos, sobre ciência das idades, conhecimentos mitológicos e vários tipos de religião e toda a parte do que implica o gnosticismo por trás disso. Porque aí que está o segredo, é no gnosticismo. Que chamavam de textos apócrifos, né? De que eles fizeram de propósito para que nós não tivéssemos acesso a esse conhecimento. Só que esse conhecimento agora ele vai ter que ser revelado devido à era de Aquário. A humanidade tem que ter acesso a isso. Entendeu? Então, eu tenho dentro do método Tutsi uma ferramenta chamada Merkabah musical. O que é o Merkabah musical? O Merkabah é um termo que vem do misticismo hebraico,
que significa veículo de luz, literalmente. Então, Merkabah, no misticismo hebraico, é um veículo de luz que você usa, que você entra quando você está em transe. Imaginando o cubo de Metatron e com os 72 nomes de Deus, que é uma técnica que eles usam lá, que você fica recitando aquilo e aí você entra em transe com respirações baixas, né? E aí você fica imaginando duas pirâmides, uma dentro da outra, tá? E elas ficam rodando em sentidos inversos. E aí você faz esse holograma na tua cabeça e você entra em transe. O meu trabalho é holográfico, mas através do som. Então eu vou usar o som dessa forma geométrica, porque eu estudei e eu sei como produzir o octaedro, o tetaedro. Tudo tem um som, tudo tem uma nota, entendeu? E tudo tem uma harmonia que vem junto, né? Então, através da numerologia pitagórica, eu tenho acesso a vários tipos de escalas, de bitonalismos e de ampla região de ritmos. Porque o ritmo também entra como mola injetora disso. Porque mesmo se a nota é longa, ela vai ter que ter uma dança. A própria natureza nos mostra. Uma nota parada, estacionada, ela vai fazer uou, 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 essas coisas, entendeu? Então há necessidade né, do contatos imediatos do terceiro grau. Lembra mesmo, porque você vai ver que tudo tem a ver. Todos esses filmes de ciência ficção produzidos nos Estados Unidos são feitos por pessoas que têm acesso a esse conhecimento que eu tenho. Porque senão eles não conseguiriam produzir aquele tipo de obra, tá? De A a Z, porque tudo ali dentro é altamente iniciático, tá? Para quem é alquimista, conhecedor profundo de ocultismo, você vai ver você vai ver vários códigos ali, né? E como que eles podiam prever determinadas coisas, né? Do que está acontecendo hoje na tecnologia, como essa questão do transhumanismo, homens, metade homem, metade androide e tudo mais, e por aí vai. Então não tem fim, mas eu quero voltar na música, porque onde está tudo isso? Está todo dentro da escala musical e dentro da espiritualidade. As duas coisas associadas. Porque a partir do momento que você entra em conexão com o teu eu superior, olha só o que eu vou falar aqui. A partir do momento que você entra em conexão com o teu eu superior, as coisas mudam de figura para você e para todo mundo que está em volta de você. Existem várias formas de você conseguir, através dos meios tradicionais, né, e das filosofias que nós temos aí estabelecidas. Só que isso leva um tempo muito grande e muito poucos conseguem realmente sentir uma diferença. Muita gente pratica, mas os resultados demoram demais ou não são tão eficazes. O método que eu desenvolvi, ele vai fazer você ganhar tempo. Por quê? Porque eu vou mostrar para você como que eu associo Cabala com as 7 notas musicais e as 10 sefirotes, usando 3 notas superpostas do cromatismo. O do porquê que Fá sustenido está associado com Da'at na Cabala, que é a sefirote oculta. E do porquê que Fá sustenido foi a nota proibida na igreja da Inquisição da época católica, era proibida essa nota, o Diabolus in Note. Por quê? Porque ela provoca vários tipos de vibrações no corpo humano e na glândula pineal e na glândula do Sarasahara e do Muladhara, dos dois, e que vai, dependendo do tipo de intensidade que você coloca, pode realmente fazer você abrir o terceiro olho, né? E o Fá sustenido está associado a Saturno, né? E por aí vai, a quarta de Saturno e tudo mais. Então,